Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula. Nesta aula nós vamos falar de uma das razões trigonométricas, que é o seno, ok? Então vem aqui comigo. Bom, então falaremos aí sobre o seno, e falando sobre o seno nada mais é do que o estudo das razões trigonométricas, no qual você também já estudou acerca dos ângulos agudos em um triângulo retângulo, ok? É onde vocês definiram lá o seno do ângulo, o cosseno e a tangente. Como você tinha lá ângulos agudos, então você trabalhava esses valores entre os ângulos que estão entre 0 e o π sobre 2, que no caso aqui a gente sabe que vai ser 90 graus, ok? Então agora nós vamos estender esse conceito do seno, cosseno e a tangente. De modo particular, essa aula nós vamos falar, é claro, sobre o seno. Então nós temos que, vamos estar dizendo sobre, enfatizando essa ideia para o número real alfa, onde o alfa vai estar entre o 0 e 2π, ok? Então, alfa entre 0 e 2π, lembrando que 2π é 360 graus, ok? Que é claro, é você trabalhar acerca do ciclo trigonométrico, é você trabalhar com a trigonometria na circunferência. Então, nós já aprendemos nas aulas anteriores, seja um ponto P, que vai ser uma extremidade aqui na minha circunferência, onde essa extremidade vai ser notado um arco, tá? Ó, então, isso aqui é um arco que nós aprendemos lá. Então, parte da origem do ponto zero, aqui, né, no caso, não é o ponto, mas é o valor 0 grau, né? Sai aqui do 0 grau até a extremidade P. E aí forma-se um ângulo alfa, ok? Formando este ângulo alfa, nós vamos analisar então aqui a trigonometria acerca deste ângulo. E aí nós vamos definir então que seno de alfa ele vai estar na ordenada do ponto P, tá? Lembrando lá, ó, a coordenada desse ponto P é um valor x, um valor y que nós aprendemos. E aí, esses eixos vão ter nomes, ok? O eixo x, que é a abscissa, vamos ver na próxima aula, que é o cosseno. E o eixo y, nós temos que é o seno. Então, como essa aula é dedicada ao seno, o seno ocupando o eixo y, nós temos que o eixo y é chamado de ordenadas, né? Ou o eixo das ordenadas. Beleza, pessoal? Então, nós temos aí que o seno do ângulo vai ser a ordenada deste ponto P, ok? Então, a ordenada desse ponto P nós já aprendemos lá, que vai ser um comprimento, né? Então, na última aula a gente já falou essa ideia de seno, cosseno e a tangente, tá ok? Então, só para marcar aqui para vocês, então a ordenada a gente vai olhar aqui, ó, para o eixo Y, tá? Então, sempre aqui para o eixo Y. Beleza? Olhando aqui para o eixo Y, nós temos aqui o comprimento, a medida aqui em relação ao seno deste ângulo. É claro que a gente já aprendeu que vai ser a medida de um dos lados do triângulo, ok? Do triângulo que está sendo formado aqui, um triângulo retângulo. E é claro, essa medida também pode ser transportada, né, pessoal, para essa ideia aqui, né, ó. Então, aqui você também tem a ideia ali da ordenada. Então, esse comprimento é o mesmo comprimento que este. Então, nós podemos analisar este lado aqui também. Mas como o intuito aqui é sinalizar para vocês qual é o eixo do seno, então você sabe que o eixo do seno é o eixo Y. Beleza? Então, o seno será a ordenada de P. Ok? Bom, então continuando mais um pouquinho acerca aí do seno que eu estava falando para vocês sobre a medida, tá? Então o seno do ângulo alfa que está sendo marcado ali nada mais é do que a medida do segmento OP. Então essa medida aqui a gente vai falar que é o seno do ângulo, ok? Que é a mesma medida que essa como eu estava falando para vocês anteriormente, ok? Então daqui em diante o eixo vertical da circunferência trigonométrica será chamado do eixo dos
senos, beleza? Então aqui está a definição acerca do seno do ângulo alfa. Uma observação aqui, é claro, você vai lembrar lá na trigonometria, no triângulo retângulo, que o seno de alfa, né, ou seja, para você calcular o seno, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Lembrando lá que você trabalhava essa ideia entre os ângulos de 0 a π sobre 2, que são os ângulos agudos, perfeito? Então, aplicando essa ideia que nós temos aqui, ó, seja o ângulo alfa que nós temos o cateto oposto, a hipotenusa e o cateto adjacente, que não vai nos interessar neste momento. Então, nós temos que o cateto oposto é esse comprimento P, P', certo? Então, esse comprimento aqui nós temos que é o cateto oposto. Então, o seno de alfa é o comprimento P, P', beleza? Dividido pela hipotenusa, no qual a hipotenusa nós temos que é o segmento OP, que é exatamente esse segmento que está aqui, ó, ok? Só que, pessoal, a gente sabe que esse segmento é o próprio raio, beleza? O raio do ciclo trigonométrico a gente sabe que é igual a 1. Então, a nossa hipotenusa, ou seja, o segmento OP, vai ser igual a 1. Logo, o segmento que nós temos P duas linhas, então nós temos aqui, ó, que vai ser ele mesmo, ok? Então, a medida OP é o próprio seno do ângulo, ok? Então, a gente define que este comprimento das ordenadas é o próprio seno do ângulo, ok? Aqui está provado utilizando aí a ideia das razões trigonométricas que nós aprendemos no triângulo retângulo. Bom, aqui então nós estamos transpondo aí os arcos para os quadrantes. Então nós estamos representando aí o formato no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante. O que vai acontecer com as ordenadas, perfeito? Então olha lá, no segundo quadrante, a ordenada aqui, ó, o P vai ser maior que 0, a ordenada de P, né? Vai ser maior que 0. Logo, o seno deste ângulo será maior que 0. Então, perceba como aqui a gente está considerando como se fosse o eixo Y, né, pessoal? Fica o macete. Então, os arcos que estão tendo extremidades no primeiro e no segundo quadrante terão o seno aí positivo, ok? Agora, se o seno estiver, ou esses arcos, né, essas extremidades estiverem no terceiro ou no quarto quadrante, você terá aí o seno negativo, ok? Porque é a ideia do plano cartesiano, o que está em cima é positivo, o que está embaixo é negativo. Então, olha lá o que está aparecendo aqui, ó. Então, a ordenada de P é menor que 0, logo os valores do seno de alfa será menor do que 0. Então, no terceiro quadrante, você também vai ter aí valores negativos para o seno e, como eu já disse, o quarto quadrante também você terá valores menores do que 0, então você terá valores negativos, ok? Então aqui a gente já define os sinais aí acerca do seno. O que está em cima é positivo, o que está embaixo é negativo. Beleza? A gente vai considerar o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, ok? Observação, então, que eu já tinha comentado com vocês, ó, como o raio da circunferência trigonométrica é unitário, temos então para que todo alfa pertencente ao intervalo, ó, de 0 a 2π, lembrando que é de 0 a 360 graus, o seno do ângulo, quais serão os seus valores? Sempre estarão entre menos 1 e 1, uma vez que a ordenada de qualquer ponto da circunferência trigonométrica vai variar de menos 1 até 1. Beleza, pessoal? Então, os valores do seno sempre estarão entre o menos 1 e 1. Qual é o menor valor do seno? Menos 1. Qual é o maior? 1. Ok? Porque o seno estará dentro aí do ciclo trigonométrico, respeitando os seus limites. Tá? Então, o limite do seno vai ser entre menos 1 e 1. Valores notáveis, então a gente está trabalhando com os valores notáveis aqui, que são os ângulos de 30, de 45 e de 60 graus. Esses são aqueles ângulos que você deve memorizar, aqueles arcos que você deve memorizar.
tá? Então, nós temos aqui o seno de π sobre 6, que é a mesma coisa que o seno de 30, né? Então, está em radiano e em grau. Então, o seno de 30 graus é meio, ok? O seno de 45, nós temos que é a raiz de 2 sobre 2, e o de 60 é a raiz de 3 sobre o 2, ok? Então, vocês percebam aqui os arcos estão acontecendo para 30 graus, 45 e para 60 graus. E o que acontece com o seno, o que acontece com o comprimento do lado do triângulo que está aparecendo ali. Tudo bem? Bom, pessoal, aqui vai já ficar uma dica, né, que a gente vai ter esse macetezinho, que no final, lá na aula da tangente, eu posso fazer a tabelinha para vocês com os ângulos notáveis. Então, você memoriza aqui, ó, 1, 2, 3, ok? Então, o seno é 1, 2, 3, todo mundo sobre 2, raiz aonde não tem 1, beleza? Esse é o macetezinho para você lembrar dos valores do seno. Ok? Vamos continuar. Então, algumas simetrias acerca do seno. A gente já teve uma aula sobre arcos simétricos, né? Mas aqui a gente vai demonstrar algumas simetrias acerca aí do seno, principalmente trabalhando aí com os valores do primeiro quadrante, que são os ângulos notáveis. Então, nós temos aqui o π sobre o 6, certo? Que ele vai ser o ângulo de 30 graus. Então, nós temos que o ângulo de 30 graus, ele tem uma simetria em relação ao segundo quadrante, que vai ser o π, 5π sobre o 6, tá? O 5π sobre o 6, em relação ao ângulo de 30 graus, o simétrico dele será o de 150 graus, beleza? Perceba que eles estão na parte de cima do eixo, então você tem que eles vão ter o mesmo valor, então ele também será positivo, tá? Só voltando aqui no primeiro quadrante, aqui a gente está fazendo a referência do π sobre 6, que é o ângulo de 30 graus, então a gente sabe que o seno é 1 sobre 2, ou seno de π sobre 6, 1 sobre 2. Então aqui só está sendo colocado como em graus e em radiano. Logo aqui nós representamos então a simetria do ângulo de 30 graus no segundo quadrante, então é o ângulo de 150 ou 5π sobre o 6. Lembra lá, né, pessoal, que a gente aprendeu lá na simetria, e quando você vai fazer aqui o simétrico em relação ao segundo quadrante, basta você fazer o 180 menos o alfa, ou π, né, menos alfa, beleza? Então, 180 menos alfa vai ser esse valor que está sendo representado pelinha. Então, 180 menos o 60, que é 180 menos o 30, que é o arco que a gente está analisando, vai dar o 150. Então, logo, esse arco aqui é o de 150 graus no segundo quadrante, tá? Agora, nós vamos achar o simétrico de 30 graus no terceiro quadrante. Lembrando que o simétrico no terceiro quadrante, basta você fazer 180 mais o alfa ou π mais alfa, ok? Então, se você tem 30 graus, então 180 mais 30, então você tem que aqui, ó, vai ser um arco de 210 graus, como representado aqui. Bom, como ele está no terceiro quadrante, a gente viu que o sinal do seno aqui é negativo. Então, ele terá o mesmo valor do seno de 30 graus, porém, será um sinal oposto. Então, nós temos aqui que é menos meio, beleza? No quarto quadrante, o simétrico do quarto quadrante, nós fazemos o quê? 360 menos o alfa. Então, 360 menos o 30, 330 graus. Então, está aqui apresentado 330 graus. Então, ele terá o mesmo valor do seno de 30, porém, como ele está no quarto quadrante, nós vimos que o sinal no quarto quadrante será negativo. Então, será menos meio. Beleza, pessoal? Aqui a gente usou um exemplo acerca do arco de 30 graus, mas a gente pode fazer isso com qualquer outro arco ali no primeiro quadrante para a gente trabalhar esses valores notáveis, ok? Bom, aqui nós temos também, foi comentado lá na simetria, em arcos côngruos,
que são os pontos de intersecção acerca da circunferência e dos eixos, né? No caso aí o eixo Y e o eixo X, que são os eixos das ordenadas e da abscissa. Como a gente está analisando aqui o seno, então a gente vai olhar para a tangência acerca do seno, tá? Ou da intersecção desses pontos do seno. Então aqui, começando nesse primeiro gráfico, nós temos aqui, né, ó, a primeiro ciclo trigonométrico, esse ponto aqui que está sendo denominado tem a coordenada 1 e 0, beleza? Lembrando aqui que a coordenada primeira sempre é o x, é a abscissa, então aqui é o cosseno e aqui é o seno, tá? Então nós temos aqui o seno de 0, no caso aqui é 0 grau, o 0 ele é côngruo ao ângulo de 360 graus, né? Vamos lembrar lá. Bom, então, ó, o seno de 0 vai ser 0, tá? O seno de 0 grau vai ser 0. Então, a ordenada de P ali é 0, ok? Agora, nós temos um arco de 90 graus, π sobre 2. Olha a coordenada lá, ó. Não vou olhar nem a primeira coordenada, porque a gente sabe que é o cosseno. O que nos interessa é o seno nessa aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre o cosseno. Então, o seno de 90 graus é igual a 1, beleza? Então, tá aqui, ó, seno de 90 igual a 1, seno de 90 igual a 1. Agora, nós vamos falar sobre o arco de 180 graus, que é o π, tá? Então, olha lá, vamos olhar para a segunda coordenada. Então, esse cara aqui que é o seno. Então, o seno de 180 é 0. O seno de 180 é 0, ok? Agora, o arco de 270. Vamos olhar de novo aqui, ó, na segunda informação, que é o seno. Então, é menos 1. Então, o seno de 270 é menos 1, menos 1. E por último, nós falamos ali sobre o arco côngruo de 0 grau, que é o de 360. Então, nós temos que o seno de 360 também vai ser igual a 0, tá bom? Então, aqui está o seno acerca dos pontos de intersecção da circunferência com o plano cartesiano, que no caso os eixos da ordenada e o eixo das abscissas, tá bom? Bom, aqui nós vamos fazer alguns exercícios acerca do seno para a gente entender esses conceitos, tá? Então vamos pegar aqui, ele está pedindo para a gente identificar o valor do seno de 240 graus. Pessoal, 240 graus, se você pensar, né, no ciclo trigonométrico, vou fazer aqui um rascunho bem triste, né? 240 graus, nós temos que ele vai estar, ó, no terceiro quadrante, né? Ó. Então, ele vai estar mais ou menos aqui. Então, 240 graus no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, lembra lá, no terceiro quadrante, nós temos que vai ser o 180 mais o alfa, para nós descobrirmos aí qual é a sua simetria acerca aí do primeiro quadrante. Então, se eu fizer aqui, ó, 180 mais alfa tem que dar 240 graus. Então, alfa é 240 menos o 180. Se você fizer, então, os 240 menos os 180, você tem que o seu alfa vai ser igual a 60 graus, ok? Então, você tem que o arco simétrico a 240 vai ser o arco de 60 graus, ok? E você já sabe quem é o seno de 60. O seno de 60, nós aprendemos lá que vai ser raiz de 3 sobre o 2, ok? Só que o 240, ele está no terceiro quadrante, e o seno do terceiro quadrante, ele é negativo. Então, temos que o seno de 240, ele vai ser igual menos o seno de 60 graus, ou seja, ele vai ser menos a raiz de 3 sobre 2. Então, o valor do seno de 240 graus vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Vamos fazer agora o de 135 graus. Então, nós temos que o 135 graus, ele vai estar posicionado mais ou menos aqui, ó, no segundo quadrante, ok?
Pessoal, é importante ter esse conhecimento do ciclo trigonométrico para você saber os sinais que você vai estar utilizando acerca das razões trigonométricas. Isso ajuda muito, tá? Mas é claro, você vai aprendendo à medida que você vai fazendo exercício, tá? Você não vai aprender isso do dia para a noite. Então você tem que estudar, você tem que fazer bastante exercício para memorizar os conceitos, tá bom? Então vamos lá, seno de 135, ele está no segundo quadrante. A ideia do segundo quadrante para verificar se existe um simétrico dele, a gente vai fazer o 180 menos alfa, tá? Então, 180 menos alfa tem que dar 135. Bom, menos alfa eu já vou passar para o outro lado, somando os 135 aqui subtraindo. Então dá 180, né? Menos o 135 igual a alfa. 180 menos o 135, nós temos que o alfa vai ser igual a 45 graus. É um ângulo notável e nós conhecemos esses valores, né? Então você sabe que o seno de 45 graus, ele vai ser raiz de 2 sobre o 2, ok? E ele vai ter um simétrico no segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno ele é positivo. Lembra lá, tudo que está em cima aqui é positivo. Então, ele vai ter o mesmo valor. Então, eu tenho que o seno de 135 ele é igual ao seno de 45 graus. Ok? Então, logo, ele vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, aqui nós fizemos o exercício B, que é o seno de 135. Agora, vamos fazer a letra C. Na letra C, nós temos o arco ali ó, de 5π sobre o 3. Pessoal, vou fazer esse exercício de duas maneiras com vocês. Tá? Primeiro, é você utilizando a ideia em graus e depois utilizando a ideia em radiano. Tá? Então, a gente vai lembrar de novo do ciclo trigonométrico do mesmo jeito. Tá? Então, ó, como ele está em radiano, a gente pode trabalhar em radiano ou você converte para grau. Para converter para grau é fácil, né? No lugar do π a gente põe o 180. Então vai fazer 5 vezes 180 dividido por 3. 180 dividido por 3 é 60. Então 5 vezes o 60 nós temos que vai ser um ângulo de 300 graus, ou seja, um arco de 300 graus. Beleza? E aí você vai aplicar a mesma ideia que a gente fez na letra A e na letra B, se você seguir este pensamento, tá bom? Seguindo esse pensamento, essa ideia, você tem que o arco de 300 graus, ele vai estar ó, no quarto quadrante. Se ele vai estar no quarto quadrante, o que acontece no quarto quadrante para nós identificarmos aí se ele possui um simétrico, né, acerca do primeiro quadrante. Basta você fazer 360 menos o alfa, ok? Então é isso que nós vamos fazer aqui, ó. 360 menos alfa tem que dar 300 graus. Bom, você já sabe o cálculo, né? 360 menos o 300 tem que dar alfa. Então, 360 menos 300 é o arco de 60 graus. Então, nós vamos ter o quê? No quarto quadrante, o seno ele é negativo. Então, temos que o seno de 300 ele é menos o seno de 60. O seno de 60, nós temos que é a raiz de 3 sobre 2. Como é menos, então é menos a raiz de 3 sobre o 2. Ok? Então, aqui nós temos acerca aí, ó, do pensamento da transformação para grau. Agora, professor, em radiano, se eu não quiser fazer a transformação, aí vai ficar um pouquinho mais complicado, tá? Então, você tem que pensar aqui que nós temos 0 radiano, aqui nós temos π sobre 2 radiano, que é de 90 graus, aqui nós temos o 180, que é o π, e aqui nós temos o 270 graus, que vai ser o 3π sobre o 2. Então, aqui você tem 3π sobre 2, que é o de 270 graus. Bom, aí você tem que pensar mais ou menos aonde vai estar o seu 5π sobre 3, tá? Então, 3 sobre 2, pessoal, você sabe aí vai ser 1,5, né?
5 sobre 3, quanto que vai dar? Vai ser maior do que 1,5? Vai ser maior que 1,5. Então, possivelmente, ele vai estar aqui, é claro, no quarto quadrante. Então, você tem que ter essa perspectiva de identificar em qual quadrante vai estar o 5π sobre 3. Por que isso? Porque aí você pode aplicar essa ideia, ó, tá? Do quarto quadrante. Como aqui é 360 e a gente está trabalhando em radiano, então você vai colocar aqui, ó, 2π menos alfa. Aí você faz a mesma ideia. Então você vai fazer aqui, ó, 2π menos alfa é igual a 5π sobre o 3. Então 2π menos o 5π sobre 3 é igual ao alfa. Vai fazer a voltinha aqui, ó, 3 vezes 2, 6 menos o 5, 1. Dá π sobre o 3. Isso é igual a alfa. Quem é o π sobre 3? O π sobre 3 é o arco de 60 graus, ok? Aí daqui para frente você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui, ó, para responder esse exercício. Então, o seno de 5π sobre o 3, ele é igual a menos o seno de π sobre o 3, que é igual a menos a raiz de 3 sobre 2, ok? Então, aqui nós fizemos de duas maneiras, pessoal. Fazendo aí acerca da conversão para graus, ou utilizando o radiano, mas aí você precisa de um conceito maior acerca do ciclo trigonométrico na medidas de radiano, é muito importante. Então, sabendo disso, vamos fazer aqui a letra D, usando apenas a ideia de radiano. A gente vai fazer a mesma coisa, 7 dividido por 6. Ele vai estar enquadrado aqui mais ou menos aonde, né? Ele vai ser maior ou menor do que 3 sobre 2. Se você pegar o 7 sobre o 6, vai dar 1, alguma coisa, mas não vai dar 1,5. Então, ele vai estar, ó, no terceiro quadrante. Então, a gente tem aqui, ó, que o 7π sobre o 6, ele vai estar no terceiro quadrante. E aí, para encontrar um simétrico dele no primeiro quadrante, se houver, a gente vai fazer a ideia do terceiro quadrante. O que fala o terceiro quadrante? O terceiro quadrante você tem que fazer 180 mais o alfa. Então, no nosso caso, é π mais alfa, porque a gente está trabalhando no radiano. Então, você tem que π mais alfa tem que dar 7π sobre o 6. Então, vamos isolar o alfa. Então, alfa é 7π sobre o 6 menos o π. Então, alfa quem que é? Ó, 6 vezes menos o π dá menos 6π. Menos 6 mais 7 vai dar 1π. Então, fica π sobre o 6. Quem é o π sobre 6, pessoal? 180 dividido por 6. Isso te dá um ângulo de 30 graus. Então, você sabe que ele tem um simétrico lá no primeiro quadrante, que é o π sobre o 6, que é 30 graus, ok? Bom, o seno no primeiro quadrante é positivo, no terceiro quadrante é negativo. Então, aqui para responder esse exercício, nós temos que o seno de 7π sobre 6, ele vai ser igual a menos o seno de π sobre o 6. Então, o π sobre 6 é 30. Então, a gente tem que saber quem é o seno de 30 graus. O seno de 30 é meio. Então, o seno aqui de 7π sobre 6 vai ser menos meio. Na sequência aqui, pessoal, vou mostrar para vocês a resolução desses exercícios, mostrando aí graficamente, tá? Mas a gente vai ir bem rápido para a gente não prolongar muito esta aula, tá? Então, nós temos aqui a letra A, a letra B. Então, nós vimos lá que o 240 é simétrico ao de 60 graus, então ele está aqui no terceiro quadrante. Então, essa aqui é a forma aí representada geometricamente acerca do arco de 240 e chegamos no cálculo de menos raiz de 3 sobre 2 certinho, tá? Letra B, nós tínhamos um ângulo aí de 135 graus, ele é o correspondente de 45 no segundo quadrante. Como ele é no segundo quadrante, ó, perceba que o seno vai ser o mesmo, né? Então vai ter o mesmo valor do seno de 45, por isso raiz de 2 sobre o 2. Na letra C,
nós temos aqui, ó, observe que 5π sobre 3 é igual a 2π menos o π sobre 3, que é o que nós fizemos lá, para provar que nós tínhamos no primeiro quadrante um simétrico em relação ao 5π sobre 3. Fizemos de duas maneiras, transformando em graus e também trabalhando em radiano. E percebemos aí, ó, que ele vai ser o mesmo valor do seno de π sobre 3, que é o arco de 60 graus, né? O arco de 60 graus, que vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, essa é a representação geométrica acerca aí do seno de 5π sobre 3, tá? E por último aqui a letra D, nós fizemos a ideia do radiano apenas, né? Então nós vimos que 7π sobre 6 ele é simétrico ao ângulo de 30 graus, então ele vai ser o oposto de 30. Então nós temos que esse comprimento, né, no caso aqui vai ter a medida meio, porém está no terceiro quadrante, então o valor deste seno vai ser menos meio. Beleza, pessoal? Então eu acho que ficou bem claro aqui a ideia do que é o valor do seno para vocês. Mas vamos fazer mais uma expressãozinha aí, mais um exercício, que é resolver a equação que está dizendo aí, ó, o seno de x, tá? O seno de alfa, o seno de beta, não importa, o x é um arco, vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Onde o valor do universo, né, a sua solução, está entre 0 e 2π, ou seja, ele quer todas as soluções que estão entre 0 e 360 graus, beleza? Então, fechado no 0, aberto no 360. Pessoal, aqui para resolver esse exercício, você tem que pensar também no ciclo trigonométrico do mesmo jeito, tá? Então, onde o seno é raiz de 3 sobre 2? A gente fez aquela tabelinha do seno, né? Seno é 1, 2, 3, todo mundo sobre 2, raiz aonde não tem 1. Então, se é 1, 2, 3, então nós temos que o seno de 60 graus, né? O seno de 60 vai ser a raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos aqui, ó, que o ângulo de 60 graus vai ter o seno dele, raiz de 3 sobre 2. E ele vai ter um correspondente aqui, ó, ele vai ter um correspondente no segundo quadrante que vai ter o mesmo valor. Então, quem é o correspondente dele no segundo quadrante, né? Lembra lá, para achar o correspondente do segundo quadrante, basta você fazer o 180 menos alfa. Então, 180 menos alfa tem que dar 60. Então, 180 menos 60 é igual a alfa. Então, 180 menos 60 é igual a 120, né? Então, 180 menos 180 menos 60, 120, igual a alfa. Então, eu tenho que aqui, ó, vai ser o arco de 120 graus. Então, eu tenho que o arco de 120 e o de 60 graus, eles possuem o mesmo valor raiz de 3 sobre 2. E eles estão nessa primeira volta, eles estão na volta entre 0 e 360 graus. Então, como é que eu vou responder isso aqui, ó? Eu tenho que o seno de 60 vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. E eu tenho que o seno de 120 também vai ser raiz de 3 sobre o 2. Então, a solução para esse problema, nós temos são os arcos de 60 graus e o de 120 graus. Ou você pode responder em radiano. Então, nós temos que o de 60 graus é π sobre 3 e o 120 graus é 2π sobre o 3 radiano, tá? Então, essas duas maneiras aqui podem ser descritas acerca aí do seu problema. Mas, é claro, como aqui ele colocou 2π, então ele está querendo uma resposta em radiano. Então, o que mais cabe aqui para nós é π sobre 3 e 2π sobre 3 radiano, ok? Na tela aqui vai aparecer a solução para vocês do que a gente acabou de fazer, tá? Então perceba aqui, ó, o P' e o P nós temos aqui são simétricos. Quem é esse P aqui? É o arco de 60 graus, beleza? E esse, claro, é o arco de 120 graus. Então a solução para nós é π sobre 3 e 2π sobre o 3. Calcule o valor da seguinte expressão. Pessoal, aqui a gente vai substituir então os valores que a gente conhece. Então, seno de zero, você já sabe quem é o seno de zero.
Seno de zero é zero. O seno de π sobre 2. O seno de π sobre 2 é o seno de 90 graus, pessoal. Seno de 90 graus é igual a 1. Lembra lá que o 90 graus é a intersecção do eixo e da circunferência, tá? Então, nós temos que o seno de 90 vai ser igual a 1, menos o seno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 é o arco de 270 graus. Então, 270 graus, você sabe que também é um ponto de intersecção, só que na parte de baixo. Então, vai ser menos 1, beleza? Duas vezes o seno de π sobre 6. O π sobre 6, você tem aí que é um arco de 30 graus. Então, o seno de 30 graus é 1 sobre o 2. Agora é só substituir. Então, nós temos 0 mais 1 menos 1. Tudo isso dividido por 2 vezes 1 sobre o 2. Então, aqui é só resolver agora. Bom, 0 mais 1 menos menos 1, isso é 1 mais 1, ok? 2 dividido por 2 dá 1, sobrou 1. Então, 1 mais 1 é 2, né, pessoal? 2 dividido por 1, 2. Então, a solução para essa expressão vai ser igual a 2. Bom, pessoal, essa aula fica por aqui. Eu estou tentando fazer aí para vocês um curso bem completo sobre trigonometria. E nessa aula falando sobre o seno. Na próxima aula falaremos aí sobre o cosseno, tá ok? Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.